Olá você que acompanha a Primeira Trave aqui no YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo e direto e reto vamos falar de Chelsea 0, Manchester City 3, resultado que é um grande choque de realidade para o Chelsea principalmente, que vive um momento mais do que turbulento, vive um momento realmente muito ruim do ponto de vista estrutural também, deve se preocupar, a gente vai falar sobre isso aqui baseado nesse jogo, claro, do lado do Manchester City mostra por que não, que dá para sonhar nessa briga pelo título da Premier League ainda, por mais que a distância em relação ao Arsenal ainda exista, a possibilidade é real e o time tem jogado bem, o time tem encontrado cada vez mais uma identidade ou algo próximo disso nessa nova fase, nesse elenco reformulado do time do Guardiola. E para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo para ajudar o YouTube a entregar o conteúdo por aqui, claro, comentar o que você achou da partida e compartilhar com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise, tá falado? Como de costume, vamos começar por aqui com as escalações. Primeiramente, o time da casa, o Chelsea, ao lado esquerdo da sua tela, entrou com o goleiro Sanches no gol, Gusto na lateral direita, Fofana, Rato e Cucurella fechando o quarteto defensivo, Andrei Santos e Caicedo com uma dupla de volantes à frente deles, Enzo Fernandes suspenso pelo próprio clube, né? E a gente já vai chegar nisso também, eu queria falar um pouquinho sobre esse tema. Lá na frente, Estevão na ponta direita, Palmer como meia, Pedro Neto na ponta esquerda e João Pedro como o atacante central. Pelo lado do City, Donnarumma no gol, Matheus Nunes, Kuzanov, Guerri e O'Reilly formando esse quarteto defensivo, Rodri, Bernardo Silva como a dupla de volantes, lá na frente Cherki como meia, Semenyo, Haaland e Doku o trio de ataque, certo? O jogo em si começou num panorama até um pouquinho diferente, né, do que a gente talvez estivesse planejando para o jogo, com o City, claro, tendo mais posse de bola, isso não mudou do início ao fim, mas nesse começo o City até demorou para fazer a primeira finalização no jogo e houve um momento que o Chelsea estava com 3 ou 4 finalizações ali, justamente em lances de transição, principalmente usando bastante esse lado esquerdo, né? As subidas do Cucurella, o próprio Rato, né, o zagueiro, sendo bastante participativo nessa saída de bola, como a gente espera dele, né? Inclusive achei um bom jogo do Rato, ele que é um zagueiro que, dentro da expectativa que a gente tem sobre ele, dentro que a gente conhece ele como o arquétipo de jogador, ele tem isso no arsenal de ser um jogador que consegue se desvencilhar dessa linha defensiva, fazer longas perseguições, recompor e também participar da saída de bola, né? Ele que é um zagueiro técnico, por mais que não tenha se adaptado ainda ao Chelsea, e claro, isso envolve muita coisa, né? Como eu falei, envolve a estrutura do clube, envolve o fato, talvez, dele ter sido jogado a uma responsabilidade maior do que o momento da carreira dele aguenta, por assim dizer. Por isso, lógico, a adaptação dele acaba sendo prejudicada, mas fez um bom jogo hoje e, inclusive, nesses primeiros minutos foi importante nesse papel. Então, com o Cucurella, o Pedro Neto por aqui, o Palmer e o próprio João Pedro fazendo infiltrações nessa linha defensiva do City, recebendo nas costas da zaga e chutando principalmente situações assim, ou até também o próprio João Pedro teve um lance, inclusive, que ele recebe a bola por aqui, sai costurando, e quem entra aqui com um elemento de surpresa é o Cucurella, faz um gol anulado por um impedimento ali não muito escandaloso, né, um impedimento não muito grande, mas não passa muito disso, né, Chelsea tem esses primeiros minutos, esses primeiros momentos de talvez uma possível superioridade, nem dá pra dizer tanto superioridade, né, mas de estar mais próximo, quem sabe, de marcar o gol, está assustando o time do Manchester City, mas não passa muito disso. Depois disso a gente vê claramente o quão à frente está o Manchester City, o quão frágil é o time do Chelsea, principalmente a partir da reta final ali do primeiro tempo, quem sabe uns 30 minutos, 35 por ali, o City começa a controlar o jogo, reter mais a bola no campo de ataque, evitar essas transições ofensivas do Chelsea e mostrar de fato muito do que o Guardiola tem construído nesse time, que consegue tanto conciliar aquilo que ele gosta, né, o controle da bola, de valorizar a posse, de não sofrer muito defensivamente, mas também tirar aquilo de melhor dos seus jogadores, e é lógico que a gente entra muito naquele ponto que muita gente fala do Guardiola, dele ser um cara que limita os talentos, que não potencializa eles ao máximo do ponto de vista técnico, de dribles, aquela coisa que a gente gosta de ver de futebol arte, né, como muita gente fala. Mas isso não é verdade, que isso é uma narrativa falaciosa até, que muita gente compra, às vezes, para, enfim, surfar num hype, surfar numa onda de crítica que
às vezes a pessoa nem sabe exatamente o que tá falando, sabe? É um cara que, pô, treinou o Lionel Messi e fez o Messi jogar do jeito que jogou, e entre muitos outros exemplos por aí. O próprio De Bruyne no City, né? Falando de uma época mais próxima, mais recente, o De Bruyne, o Sterling foi um cara que jogou muito com ele por aí em alguns momentos, em algumas épocas, e agora a gente tem exemplos claros, né, o Cherki, o Doku, e aí tem uma declaração ou outra que ele fala sobre a disciplina do Cherki, por aí vai, mas isso não tem nada a ver com limitar os talentos. A gente vê na prática o Cherki se desenvolvendo, desabrochando cada vez mais, e o jogo de hoje foi um grande exemplo, mas mostrando na prática, então, como o time funcionou e tem funcionado de fato no decorrer dessa temporada, e tem dado certo, né, principalmente nos últimos jogos, com o passar das partidas, o passar do tempo dessa temporada. Só vou colocar aqui o Chelsea defendendo, né, nesse 4-4-2, o Estevão é composto por aqui, o Pedro Neto por aqui. É uma saída a 3 no primeiro momento, Guihi, Kuzanov e Matheus Nunes, 3 jogadores suficientemente técnicos, né? Tanto Kuzanov quanto Guihi, por mais que sejam zagueiros, são zagueiros que entregam uma boa capacidade técnica. O Matheus Nunes também, né, como lateral, evoluiu bastante, inclusive, e se consolidou nessa lateral direita do City. Tem um momento ou outro que ele erra bastante ali, mas bem menos do que já foi um dia. O O'Reilly é o primeiro que a gente vê fazendo um papel um pouquinho diferente, ele entrando aqui nesse meio campo, centralizando para jogar e servir até como elo de ligação, de certa forma, por esse lado esquerdo, tanto para ajudar na saída de bola, quanto também para auxiliar aqui na frente, fazer a bola chegar no Doku, e também com muitas filtrações. Inclusive ele tem feito bastante gol, e por essa participação dele no ataque, tanto na parte técnica dele em si, mas também que serve para ocupar a marcação e deixar o Doku em situações mais nítidas de 1 contra 1, para potencializar, né, esses lances individuais, essa qualidade de drible dele. Rodri, Bernardo Silva. O Bernardo Silva faz mais ou menos a mesma coisa, né? Só que mais por esse lado direito do que pelo lado esquerdo, e não tão agudo quanto o O'Reilly em alguns momentos. O Bernardo Silva, o que é mais valorizado nele é essa capacidade técnica dele mesmo para ajudar na saída de bola em si, mais próximo do primeiro momento do que lá no terço final, mas também aparecendo por ali, infiltrando por ali, ajudando, inclusive, no mesmo sentido que tem o Doku pelo lado esquerdo, o Semenyo pelo lado direito, por mais que o Semenyo não tenha tanta qualidade de 1 contra 1 quanto o Doku tem. Aqui na frente a gente tem o Cherki, que cai bastante também aqui por esse lado direito, participa de momentos um pouquinho mais distantes da área. O Haaland é esse 9 que a gente já conhece, que é um 9 mais fixo mesmo, que está ali mais para finalizar as jogadas, para receber cruzamentos, que inclusive também tem acontecido cada vez mais no City, cruzamentos conscientes, cruzamentos que realmente gerem alguma coisa, levem o time a ter alguma chance realmente nítida. E o time jogou dessa forma basicamente, lógico, né, os jogadores progredindo aqui aos poucos conforme o time se consolidava no campo de ataque. O próprio Matheus Nunes, ele fica, né, nesse trio aqui da saída de bola no primeiro momento, mas também tem muita qualidade para apoiar, para ultrapassar em determinados momentos, mas a princípio ele fica mais aqui como suporte. O Semenyo é quem joga mais aberto. Teve algumas jogadas de 1 contra 1 dele com o Cucurella, e aí eu chego num ponto que acho que, não sei se dá para dizer que é um ponto fraco, porque não é algo assim que pode ser explorado contra o Manchester City muito. Mas o Semenyo, eu não vejo ele como um cara da mesma característica do Doku, e não acho que ele tem dado certo pelo lado direito, principalmente se o Guardiola quiser insistir nele para jogadas de 1 contra 1. Ele não tem a mesma capacidade do Doku de drible. A gente já viu muitos jogos dele sofrendo muito do ponto de vista técnico, e lógico, não jogando ele para Cristo por conta disso. O cara que tá chegando agora, tá se adaptando ainda, coisa e tal, mas nem por característica dele por si só, ele tem isso como ponto forte. É um cara mais de finalizar, um jogador mais de área do que de drible, e é claro que não é simples assim, não é uma coisa simples de se resolver, porque o City já tem o Cherki ali como meia, já tem o Haaland como centroavante, então talvez seja uma coisa que o Guardiola vai desvendar cada vez mais, ou o Semenyo, lógico, pode evoluir nessa mesma função de ponta direita, nada impede isso,
Ele tem uma margem para evolução muito boa, mas talvez ele passe a ser um jogador cada vez mais central de fato, permitindo ultrapassagens, quem sabe, do Matheus Nunes, ou momentos em que o próprio Cherki abre ali pelo ponto direito, como acontece de fato de vez em quando. O Semenyo, às vezes acontece dele infiltrar por aqui, com o Cherki abrindo e ele recebendo passe e ocupando marcação, assim como o Riley entra por aqui também. Mas também tem muitos momentos em que o Semenyo ele joga aberto aqui por esse lado direito e acaba sofrendo bastante, não conseguindo dar sequência a muitas jogadas, dar sequência a muitas tentativas de drible, mas uma crítica pontual mais que qualquer coisa. E não quer dizer que ele tem jogado mal também 100% dos jogos, 100% dos momentos, ele é útil, só que principalmente nesses momentos que ele centraliza, ocupa a área, ocupa a marcação adversária e permite que os jogadores aqui desse meio campo, né, principalmente os mais técnicos, como o Bernardo Silva, como o Cherki, quem sabe essas próprias jogadas do Doku também pelo lado esquerdo, permite que essas jogadas sejam feitas e encontrem jogadores capazes de finalizar dentro da área. Destaque também para o Rodri, que tem sido um cara que eu vejo cada vez mais que fica menos nessa posição fixa de cabeça de área, de primeiro volante. Cada vez mais ele sai para a caça de jogadores também aqui em cima, faz parte dessa pressão e consegue compor bem também. Às vezes o próprio Bernardo Silva aparece por aqui para fazer essa função de armação e o Rodri acaba caindo entre linhas. Então, se cada vez mais solto, cada vez mais versátil, tanto do ponto de vista da tática do time, como também dos jogadores em si, e que tem muito perigo para oferecer. E não é à toa, como eu falei, que o Riley tem feito muitos gols. O Haaland não viu uma grande fase, mas a gente sabe da capacidade dele, e quem sabe para a temporada que vem esse time esteja ainda mais azeitado e consiga envolver mais ainda o Haaland, entregar mais oportunidades de gol para o Haaland. O Doku está fazendo uma temporada, enfim, absurda, que dispensa comentários, por mais que muita gente fale e de fato falte ainda participações diretas em gols. Eu acho que a forma como ele contribui faz com que essas participações não façam muita falta. E o Cherki, como eu falei, está desabrochando cada vez mais. Um jogador que com certeza tem uma margem para evolução ainda maior do que a que ele já desempenha. Então, sem dúvidas, ele vai ser um expoente, vai ser alguém que tem tudo para fazer esse time mudar de patamar e ser cada vez mais sólido ao longo dos anos. Isso não só pela capacidade de construção de jogadas dele, de passe, como eu falei, de encontrar a gente na área, mas também pelos dribles em si, principalmente como a gente consegue ver, no segundo gol, do gol marcado pelo Gueye. Faz uma jogada sinistra, vinda lá do lado esquerdo, a bandeirinha de escanteio, carrega a bola, dá 2 dribles e acha num momento, num time muito específico, muito correto, ele enfia esse passe no pé do Gueye, que acaba finalizando bem também e praticamente liquida a fatura, né? Dá a vitória para o Manchester City. E o Chelsea, né, mais uma vez, sem muito poder de reação, só depois ali do 2-3-0 que começa a ter algumas chances, a esboçar algumas oportunidades, mas já é outro contexto de jogo, já é um momento que não há muito de onde tirar do time do Chelsea, e não há muito de onde tirar também desse elenco, né? O Senhor faz um trabalho no qual muitos jogadores que poderiam estar fazendo a diferença não têm feito. O time piorou em relação ao começo da temporada, por exemplo, quando tinha o Maresca no comando. O Pedro Neto fazia uma boa temporada, já não faz tantos jogos bons assim. O Estevão, houve um momento que ele estava brilhando, chegou voando lá no futebol europeu, já também não faz tantos jogos bons. O Palmer já não é de hoje também, né? Desde a temporada passada, inclusive, muito oscilante, não tem muita sequência, não acumula, inclusive, jogos grandes em que ele vai mal. E, enfim, jogadores que a gente sabe que poderiam estar jogando melhor não estão sendo potencializados. O próprio Caicedo também é alguém que eu gosto muito, que eu defendo, que eu acho um monstro de jogador, mas que hoje foi muito mal, inclusive é responsável direto, né, pela falha, com mérito lógico, forçar essa falha, mas
pela falha que leva o City ao terceiro gol. E o Enzo Fernandes também fez muita falta, né, nesse time do Chelsea. Acho que é até discutível, dá para dizer que ele pode ser o jogador mais técnico dessa equipe. Acabou sendo suspenso e aí eu não acho também que o time deve levar em conta ou não o quão ele é importante para a equipe, se o time acha que faz sentido punir ele, né, pelas declarações dele, pelos flirts, por assim dizer, que ele teve em relação a uma possível ida para o Real Madrid. Enfim, declarou publicamente, tem toda a questão da renovação, de contratos dele e tal, de bastidores. A gente não sabe ao certo, eu não estou aqui para entrar nesse mérito também, mas só dando meu pitaco, lógico. Eu não acho que só do fato do jogador expressar uma vontade, um desejo futuro, deixar as portas abertas, eu não acho que seja um problema, não acho que seja passível de punição, mas pode ter outras coisas também de bastidores que a gente não sabe bem o que é. E como eu falei, independente de eu concordar ou não, se o time acha que faz sentido punir o jogador e acha que cabe aplicar essa punição, então não tem que ter escolha se é jogador A ou B, se é jogador bom, se é jogador ruim, se é titular, se é reserva. Tem que punir, e o Chelsea foi lá e fez o que achou certo dentro dos parâmetros, dentro dos critérios que o Rosiner, né, nesse caso, aplica ao elenco, né, do ponto de vista disciplinar, tá falado? Mas no geral o Chelsea tem muito pouco a entregar e sinceramente não acho que a ausência ou a presença do Enzo Fernandes, lógico, faz a diferença ali, faz, mas não acho que mudaria o momento que o Chelsea vive, não acho que mudaria no geral as preocupações que a gente tem que ter com esse time do Chelsea a longo prazo, planejamento, montagem de elenco. O fato da gente ver que o time gasta muito dinheiro e mesmo assim tem pouquíssimas opções de banco, até no próprio time titular tem opções que não tão consolidadas, e principalmente na zaga, né? O Fofana e o Rato são dois bons zagueiros, eu gosto muito deles, mas no geral os zagueiros que têm ali participado desse rodízio constante no Chelsea, nenhum deles se consolida de uma vez por todas, e isso porque todos são muito jovens. O Cole se lesionou e o Chelsea não contratou zagueiros preparados, zagueiros suficientemente experientes para dar conta dessa temporada num nível suficientemente, como eu falei, competitivo, certo? Muito obrigado por você que ficou até aqui, pela audiência. Não esquece de se inscrever no canal se você chegou até aqui. Imagino que você tenha gostado, espero eu. Se inscreve, ativa o sininho para receber os próximos conteúdos. Deixa o like no vídeo, que é muito importante para o YouTube saber que esse vídeo está engajando e entregar para cada vez mais pessoas o trabalho por aqui para a gente fazer acontecer. Comente também o que você achou do jogo, da análise, se você concorda, discorda de algum ponto, vamos trocar essa ideia por aqui. Compartilha também com seu amigo que você acha que vai gostar. E uma coisa que eu sempre esqueço também, mas me siga nas redes sociais, tá aqui na descrição do vídeo. As redes sociais mais de vídeos curtos produzem uns conteúdos específicos para lá, mais resumidos, mais direto ao ponto, mais bem editadinhos. Imagino que vocês vão gostar, um tipo de conteúdo, um estilo bem dinâmico mesmo, certo? Dá uma chance lá e volte sempre, valeu? Tamo junto, obrigado pela audiência e até a próxima. Um abraço.